meus melhores cumprimentos. Certamente, tal como devem ficar à espera, cá estamos outra vez para mais uma reportagem. Na abordagem de hoje vamos falar a mais um falhanço do Congresso do PAIGC. Depois falamos sobre a renúncia do líder do Partido da Renovação Social, Alberto Nambeia. É mais uma reportagem da qual pedimos a vossa especial atenção para os minutos a seguir. O Congresso de PAIGC, que se devia realizar entre dia 19 a 21 de agosto de 2022, foi mais uma vez impedido pela decisão judicial. E para fazer valer a força da decisão, foi usada as forças de segurança policial do Ministério do Interior. Pela manhã, estavam 5 elementos das forças de segurança junto à porta principal do partido PAIGC, virado para a Praça do Império na capital guineense. Na lateral do edifício, por onde se entra, o acesso foi cortado com grades e circulação foi impedida nessa rua, encontrando-se aí mais agentes policiais. Algumas pessoas, incluindo apoiantes do partido, juntaram-se na Praça dos Heróis Nacionais, onde se localiza também o Palácio da Presidência. PAIGC tinha convocado para aquela manhã do dia 19 de agosto de 2022, às 11 horas locais, membros do Comitê Central, instância máxima entre os congressos, e os delegados vindos de diáspora ao 10º Congresso. A reunião do partido pretendia analisar a decisão do Tribunal de Relação, conhecida na quinta-feira, dia 18 de agosto de 2022, para se posicionar perante o que PAIGC considera de aberração jurídica em que o juiz do Tribunal de Relação, sem competências para tal, atende um pedido sem fundamento de parte contrária para requisitar a intervenção da polícia para impedir a realização do 10º Congresso do PAIGC. Sem nenhuma ordem judicial, sem nenhuma disposição legal que suporte tal medida, estamos a ser impedidos de aceder à nossa sede. Que nós ontem tivemos a informação dessa solicitação ao Ministério do Interior para a não realização do Congresso. Ato contínuo, nós tomamos providências no sentido de suspender a vinda dos delegados do Interior, convocamos uma reunião do Comitê Central no sentido de poder orientar as estruturas e reagir àquilo que foi a decisão do Tribunal de Relação. Estamos a falar de um tribunal de recurso que substitui o Tribunal de Primeira Instância a dar ordens ao Ministério do Interior. Mas não estão contentes com isso, vêm fechar a sede de um partido político para impedir que a gente reúna com os nossos militantes. Foi daí que o presidente do PAIGC acusou Umaru Sissoko Embalo de ter posicionado o juiz do Tribunal de Relação, Aimadu Sawane, para impedir a realização do seu 10º Congresso, cujo o início estava agendado numa sexta-feira, dia 19 de agosto de 2022. Disse, ele próprio afirmou a várias pessoas que recebeu diretamente a chamada de Umaru Sissoko Embalo a obrigá-lo a assinar a ordem de não realização do Congresso, precisou Domingos Simões Pereira. Ele próprio afirmou a várias pessoas que recebeu diretamente a chamada de Umaru Sissoko Embalo a obrigá-lo a assinar a ordem de não realização do Congresso. Em declarações à imprensa em frente da sede do partido, depois de ter sido impedido de entrar no interior das instalações por forças policiais,
que invadiram o local nas primeiras horas, o líder do PAIGC afirma que a decisão tomada pelo tribunal não tem nada do jurídico e judicial e que tem tudo, absolutamente tudo, de político. Eu penso que, vamos ver, eu penso que o que está a dizer é que a decisão não tem nada de jurídico, não tem nada de judicial. Tem absolutamente tudo de político. Todos acompanhamos. Segundo Simões Pereira, foi reportado naquela quinta-feira, dia 18 de agosto, através de vários meios, o número de vezes que o juiz entrou e saiu no tribunal, tentando evitar cometer barbaridade que acabou de cometer, porque o próprio juiz está consciente que não tem competências para tomar a tal decisão, mas foi obrigado a tal, adiantou Domingos Simões Pereira. Os órgãos de comunicação e a imprensa escrita e outros, e as redes sociais, reportaram ontem o número de vezes que o juiz entrou e saiu do tribunal tentando evitar cometer esta barbaridade que acabou por cometer. Porque o próprio juiz está consciente que não tem competência para tomar a tal decisão. Mas foi obrigado a tal. O presidente do PAIGC sublinhou ainda que quando um país chega a este ponto, está a desconstruir o Estado, está a implantar o Estado caótico de ditadura e de anarquia. E, portanto, quando um país chega a este ponto, nós estamos a desconstruir o Estado. Nós estamos a implantar um Estado caótico de ditadura e de anarquia. Em resposta à pergunta de um dos jornalistas presentes, Simões Pereira disse que, apesar das regras democráticas não estarem a surtir efeito na luta, o partido vai continuar a lutar para que estas regras sejam de facto respeitadas. Para que o povo saiba que o povo é que mais ordena e, ao mais ordenar, tem o direito de defender as suas conquistas, e a primeira conquista é a liberdade que está, neste momento, a ser posta em causa, vincou Domingos Simões Pereira. Continuar a lutar para que essas regras sejam de facto respeitadas e para que o povo saiba que o povo é que mais ordena. E ao mais ordenar, tem o direito de defender as suas conquistas. E a primeira conquista é a liberdade que está neste momento a ser posta em causa. O PAIGC tinha agendado para amanhã de sexta-feira uma reunião do Comitê Central, depois de ter sido impedido de realizar o seu 10º Congresso. A decisão de impedir a realização do Congresso veio da decisão do juiz Aimadu Sawané, do Tribunal de Relação, no âmbito do processo de queixa interposta pelo militante do partido Bolon Conté, que alega ter excluído da lista dos delegados ao Congresso. Mas Aboulaye Keita, dirigente do PAIGC na Suíça, qualifica tudo isto de uma palhaçada. É palhaçada porque nós da diáspora sabemos o que é o Congresso de um partido, e todo mundo sabe isso. Os que não querem fingir não saber é que não estão na palhaçada, porque é um dos direitos fundamentais que assiste todos os partidos políticos numa democracia. PAIGC continua assim a ser confrontado com dificuldades para realizar o seu 10º Congresso por ordem judicial. Nós reparamos muito bem, muito concretamente isso, mas o objetivo intermediário é impedir que o PAIGC renove a sua liderança. E o que tem sempre lugar são nos congressos. Mas avisa que não tolerará mais nenhum atentado aos direitos políticos que lhe assistem e ameaça intentar, de imediato, uma ação de responsabilização do juiz Aimadu Sawané, cujo despacho impediu a realização do 10º Congresso do partido. PAIGC ameaça mobilizar, por isso, toda a sua flange de apoio para a resistência que se impuser, com total responsabilização das entidades que estão por detrás destas situações de autoritarismo e de desordem. O caso Bolon demonstra que não é verdade, é inverdade. Por quê? Porque desde o caso Bolon começou, no mês de fevereiro,
todas as batalhas na Casa da Justiça, o PAIGC venceu. Estamos aqui diante de um poder que diz que controla o Ministério da Justiça, controla o Tribunal Regional de Bissau, controla o Ministério Público, Tribunal de Relações, controla o Tribunal Supremo de Justiça. Em comunicado da Comissão Permanente, esteve reunido por várias horas, o PAIGC condena o comportamento abusivo de que tem sido alvo por parte do atual regime na mesma altura em que outros partidos, dirigidos pelos atuais detentores do poder, se servem do erário e dos bens públicos para grandes celebrações políticas que chegam a fechar estradas ao trânsito com a participação das forças de ordem pública, lê-se no documento entregue à comunicação social guineense. Contudo, o partido finaliza pedir contenção e paciência aos delegados do 10º Congresso e aos guineenses para aguardarem o pronunciamento do juiz da providência cautelar do Tribunal Regional de Bissau. Calma e não mande mobilizar. Obrigado. Viva! Viva o PAIGC! Viva! Continua! Vitória! Vitória! O povo unido jamais será vencido! Assim, para guardar com tranquilidade o dito por não dito dos tribunais, o PAIGC, no dia 20 de agosto, sábado, Comitê Central acionou o artigo 123, número 2, nos estatutos, que renovou a confiança na atual liderança até a eleição por Congresso da nova direção. Domingos Simões Pereira, no uso das palavras, começa por dar recado aos elementos externos do partido. Não tem que dizer muito claro. Se aquele elemento que está lá fora é ter a capacidade de mostrar como é odiando, não tem que contar que não está pronto para odiar muito mais do que ele está. Se está interessado no combativo, cada vez que é olhando, é olhando mobilizado para tudo batalha que inicialmente não vai enfrentar. Reforça dizer que o entrave de realizar o Congresso não tem nada a ver com a lei, justiça, muito menos de direito. A mim nossa, enquanto camaradas, que é que está a impedir a realização do 10º Congresso do PAIGC, fica leis. Fica leis não. Nem com a justiça. E muito menos direito. Mas que tem nada a ver com lei, que tem nada a ver com justiça e que tem nada a ver com direito. Isso tem a ver com o que pode ser chamado ordens superiores. DSP pergunta onde estão os restantes candidatos para a liderança do partido. Imagina, como é possível não ter camaradas que não vêm ao Congresso a pleno direito de atender, ou seja, como eles de membros do Comitê Central. É ter direito de ir ao Congresso. Inclusive, é manifestação de intenção de ser um candidato à liderança do PAIGC. Não deles. Negação. Mas quem quer estar aquele mesmo momento? Que é que é tão grande e tão importante como a osso da castanha? Porque interesse outro. Apela mobilização para lutar contra todos os boloncontes. E bom para nós tudo no seguinte. A nós não tem que mobilizar para ir atrás de tudo o bolonconte. Tudo o bolonconte dentro do partido. O líder do PAIGC fala dos juízes que continuam a submeter a ordem superior e encoraja polícias que estão a dar sinal de compreender as coisas. Não tem que ir atrás de juízes que continuam a submeter a ordens superiores. Qual ordem superior? Eu vou ter a lei, vou ter a boa consciência. Vai lá dizer. Se eu decidir, eu não tenho que ser capaz de respeitar aquilo. Eu estou falando compreendido para mim não estar a respeitar ordens superiores.
Não tem que encorajar não polícias. Que polícias que começaram a dar sinal de como realmente é compreendido. Diferença entre respeitar a ordem, respeitar a lei e está alinhado com aquilo que está escrito na nossa Constituição. Daí, PAIGC garante despertar consciência dos cidadãos de lutar para as suas liberdades. Não desperta a consciência de tudo que cidadão que fala como afinal e vale a pena. Não luta. Para mim, não liberdade que está em causa. E não existência que está em causa. E não verdade que está em causa. Estava por brincar peça. Aonde? Que camarada que se manhã adiante, que falamos como vou compreender. É dano na morte. Para mim, que ordem como legalmente vou compreender. Vou falar, nossa, não explicar isso. Mas amanhã, alguém na sua adiante de casa. E não falou como é da ordem. Falou, vou compreender no lugar. A outra, o mulher carregou. O filho carregou. O mestre carregou. La buona liga para ir nesse campo, e se ela liga na essa minha voz, vamos por papel do nome. E ele precisa fazer a ordem, antecipar a mim. E esse não tem que contar. Todos os juízes, todos polícias, todos militares, todos cidadãos guineenses, com a PAIGC que está fazendo luta para a PAIGC. A PAIGC está fazendo luta para o povo guineense, para a liberdade, para a própria existência. Domingos Simões Pereira disse que nunca vão se entregar. Comandante, não me diz recados muito claros, aqueles que estão atrás desse caminho que eu mencionei, aqueles que estão por detrás, aqueles que verdadeiros atores de tudo é processo. Para falar isso, eu não compreendo direito o caso dessa estratégia. Essa estratégia de pensar como de tanto barreira, de tudo problema que tem colocando, de tudo ameaça, ainda chega um momento que não alcança, ainda chega um momento que não desiste, ainda tem um momento que não entrega. Nós falamos de forma muito clara. Papel de direito, como nós nunca nos podemos entregar a cobardes. Nunca nos podemos entregar a cobardes. Nunca nos podemos entregar a traidores. Nunca nos podemos entregar para aqueles que têm a coragem de colocar sem interesse pessoal de riba de interesse coletivo para nós tudo. Por fim, dirijo uma mensagem especial a todo o povo da Guiné-Bissau à volta do PAIGC. E então me terminar dirigindo ao povo guinense, mas todo o povo guinense. Ao mesmo tempo que na garra desses jornalistas que estão ali na cobrir, é nosso momento, fala que jornalistas, que cata papia acusa papia e serve de PAIGC, que cata papia acusa papia e a favor de PAIGC, mas cata papia também papia e contra PAIGC, cata papia papia é subir com a barraca, porque é testemunhal, porque é subir com alguém fonte. Parece que uma PAIGC está ali também para eles. Aqueles que para eles religiosos, se a liberdade de tudo em causa, é sultano, é por ter em causa esse direito de chamar raça, por exemplo, e de se naquele dia 15 na raça, é sim, é PAIGC existe para eles. Para tudo que não é bom, caos, está convocado em reunião, para falar do Kumar, e tem partido do Fulas, e tem partidos de Balantas, e tem partidos de Cacicar Raça. Ali você não cria também um partido para não raça por bem. PAIGC é o único partido que tem de facto a vocação nacional e tudo o mundo independente do PAIGC. Tudo o mundo independente do PAIGC. PAIGC é um partido de nenhuma religião. PAIGC teve apoio de toda religião para atingir objetivos que fixaram. A hora de vai renovar aqui no compromisso, a hora tudo em causa, para ver o que pensam, para ver o que está representado, para indivíduo direito. E não compreender que tem um partido, e tem um compromisso, e tem uma visão, e tem um futuro. E que futuro é chamado PAIGC. Muito obrigado. Portanto, não havendo condições para realizar o Congresso, a nova direção mantém dessa forma legal até a remoção das barreiras que impedem o Congresso dos Libertadores. Outra notícia: Alberto Nambeia, eleito em janeiro presidente do PRS durante o 6º Congresso do partido,
dirigiu uma carta à Comissão Política Nacional do partido, na qual renuncia ao direito de ser cabeça de lista do partido nas próximas eleições legislativas e presidenciais, conforme o artigo 37, número 2 dos Estatutos do PRS. Alberto Nambeia não invocou os motivos da sua decisão na carta que escreveu, mas destaca que, dada a necessidade de reforçar a atual dinâmica empreendida e após uma reflexão profunda, tendo para tal auscultado a família, amigos chegados e a direção superior do partido, decidiu comunicar à Comissão Política Nacional a sua decisão. Em relação a alguns militantes, consideraram ser decisão normal, num quadro partidário, mas a verdade é que as suas consequências podem ser graves para a PRS. Isto se tomar em conta, desde há 5 meses, praticamente o partido não tem uma liderança respeitada. E neste momento em que se aproxima as eleições, Alberto Nambeia deixa de ter condições de indicar quem o substitui na liderança de lista, tal como fez no caso da presidência da direção do partido, a situação que vai ser ainda mais complicada para o PRS. Aliás, com essa decisão de renúncia de Alberto Nambeia, cabe agora à Comissão Política do PRS escolher uma figura entre os seus militantes ou não. Certo é que vai ser um cenário que aponta para um conflito que pode abrir as portas para interferências externas, que poderá aumentar ainda mais a divergência na cúpula do partido. Sem dúvidas, esta renúncia de Alberto Nambeia será um fardo pesado para a PRS. Tudo porque a atual direção interina, liderada em Bissau por Fernando Dias, não tem a plena aceitação dos militantes, o que acaba por tornar PRS vulnerável. Um dos exemplos aconteceu no momento da remodelação governamental e dissolução do parlamento que ocorreu em maio passado, quando a direção do partido tomou a posição de que nenhum dos seus militantes tomasse posse, mas dos 10 membros do governo são militantes do PRS, ninguém obedeceu. O próprio presidente interino do partido, que foi nomeado para uma das funções e que recusou tomar posse, acabou por ser excluído do governo, ele e mais 2 vice-presidentes, nomeadamente Cherno Diallo e Mário Fambé, sem que fossem informados. O presidente da República repescou 3 militantes do PRS para os seus lugares, nomeadamente Augusto Puquena, no Ministério da Energia e Indústria, Dionísio Cabi, Ministro dos Recursos Naturais, e Martina Muniz, da Educação, e ninguém informou o partido. E neste caso de cabeça de lista, a polêmica será maior. O candidato da direção interina ainda não é conhecida, mas a especulação coloca em mesa várias hipóteses. Aliás, entre os nomes que já circulam, aponta para Florentino Mendes Pereira, ex-secretário-geral e um dos homens fortes dos 2 mandatos de Alberto Nambeia. Mas esta possibilidade não é absolutamente sustentável, tendo em conta que Florentino Mendes Pereira e Nambeia entraram em colisão no último congresso. Orlando Viegas, atual ministro das Pescas, é também uma hipótese avançada, mas neste momento está em litígio com a direção em exercício liderada por Fernando Dias. Na mesma situação está Nicolau dos Santos, o líder da bancada do PRS até a dissolução do Parlamento, que também chegou a dirigir em exercício o partido antes do Congresso. Ultimamente, perdeu espaço e influência no restrito círculo de Alberto Nambeia. Tudo isto
demonstra que os guineenses podem esperar momentos difíceis para a PRS nos próximos dias. É verdade e é compreensível que, de facto, entre os partidos existem sempre divergências internas e situações de incompreensão no interior dos partidos. Mas várias vezes é importante notar os pequenos pormenores que exaltam fora e que beliscam a própria democracia. Perante a conjuntura política, onde cada político se auto-intitula ser democrata, ou então imbuído de espírito de princípios democráticos, espero que já se podia ouvir o pronunciamento dos políticos face a esta situação que está a ocorrer com o PAIGC, pelo menos para demonstrar de que a divergência existente entre as formações políticas e a divergência existente entre os próprios políticos é de uma mera adversidade e não de inimizade. Portanto, digo isto porque já se podia ouvir, já se podia sentir alguma reação por parte dos políticos e dos partidos políticos. Posicionamentos que podiam até ser de criticar o PAIGC no que acharem a irredutibilidade do partido ou então das decisões dúbias da justiça guineense e das eventuais pressões excessivas das forças de ordem, isto é, sobre os entraves que está a passar o PAIGC em se poder organizar e realizar o seu congresso, porque o que deve estar em causa neste momento é a própria democracia. Digo isto porque se consideramos a Guiné-Bissau um país que ainda está em fase de construção da democracia, e para construir esta democracia, todos os políticos, todos os partidos têm o dever de lutar para o respeito dos preceitos da democracia e dos pilares que fortificam a instauração desta própria democracia. Mas para que isso aconteça, é preciso que os partidos políticos e as lideranças políticas sejam obrigadas a convergir em todas as falhas que levam à desconstrução da democracia, onde nenhum político deve ficar quieto, afastado ou então calado perante os atos que levam à violação das regras da democracia ou então que contribuem na desfortificação dos pilares da democracia. Isto significa que todos devem defender um combate político na base de uma confrontação dentro das próprias regras da luta política e da luta democrática. Isto é, com partidos legalmente formalizados e com dirigentes legalmente constituídos, onde o direito das reuniões e dos congressos sejam salvos de obstáculos e de impedimentos. Porque numa luta democrática não é salutar afastar nenhuma formação política ou nenhum político do próprio jogo democrático mediante obstaculização que impeça um ou outro partido estar reunido de condições de poder participar para enfrentar o jogo democrático. Daí que se espera a reação dos políticos e dos partidos políticos, que não são poucos, pela democracia, pela Guiné-Bissau, porque esta situação que se vive nesta altura agora ultrapassa a questão só do PAIGC. Só pena do povo acreditar na falta de espírito democrático dos políticos e dos partidos políticos e de toda a luta que o país está a assistir é de uma mera inimizade
e não de uma adversidade. Nessa base, é necessário apelar à sobrevivência da nossa democracia, apelar à vontade da nossa classe política. Todos, independentemente de ser este ou daquele partido, o importante é de defender as regras democráticas, é de defender a fortificação dos pilares da democracia e de lutar incessantemente para que tudo o que diz respeito à democracia não seja beliscada. É um apelo e é um pedido. Não é uma imposição nem demonstrar uma parcialidade deste ou daquilo. Peço uma compreensão nesta breve exposição e peço que os políticos e as lideranças políticas sejam consensuais em refletir no que diz respeito ao que estão a tentar construir, que é a democracia. Assim foi mais uma reportagem da qual agradecemos a vossa atenção dispensada, com promessas de voltarmos muito em breve para mais uma reportagem, certamente com uma matéria diferente. Até lá, os meus abraços, beijos e carinhos sem fim. Ficam bem? Bye bye.